Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. 67, Donizete. 67 é o número de passageiros que acabaram morrendo no acidente aéreo que aconteceu ontem nos Estados Unidos, em Washington. Mas, infelizmente, o que deixa essa tragédia ainda mais difícil, né, da gente digerir são as declarações politizadas, né, que estão acontecendo por conta dessa tragédia. Bom dia e bom trabalho para você. O presidente Donald Trump não está aliviando nem nessa hora, né, Donizete? Não, Matheus. Bom dia a você e aos nossos ouvintes. Ele culpou o Barack Obama e o Joe Biden, mas não dá para culpar o presidente que está fora do poder há 8 anos. Não dá para você culpar, né? O problema é que está faltando controlador em Washington. Era para ter 36 contratados, só tem 19. E o Donald Trump, ele acha que virou Deus. Tirano, ele virou Deus. Ele é dono do mundo, dono da verdade, dono de tudo. E haja fazer bobagem. A arrogância mata, Matheus. Ontem, em mais uma frente de briga, ele taxou os produtos do Canadá e do México em 25%. Fala que vai taxar o Brasil. Lula já. A gente traz o Lula na entrevista que ele deu ontem, dizendo que se taxar 10, a gente taxa o mesmo valor. Foi macho o Lula, não foi, Matheus? Foi macho, Donizete. Mas a situação é essa. Essa tragédia, não tinha controlador na hora do acidente, ele estava cuidando do avião, não cuidou do helicóptero. Pronto. Tinha que ter 2 controladores, só tinha um, Matheus. Entendeu o acidente? É isso, Donizete. Tá explicado, né? Tragédia grande, atletas, né, estavam no voo. A vida de tanta gente perdida por irresponsabilidade do governo americano, né, Matheus? Vira a página. Vamos virar a página, Donizete, voltar aqui para o Brasil, e já que nós estamos falando sobre os Estados Unidos, a gente quer começar então colocando a declaração do presidente Lula, que ontem convocou a imprensa para uma coletiva, né, no Palácio, e falou sobre diversos assuntos. Dentre eles, né, essa questão aí do presidente Donald Trump e as suas últimas declarações sobre o Brasil e a América Latina. Vamos ouvir o que foi que disse então o presidente a respeito desse assunto. Veja, é muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos brasileiros. Taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos é simples, não tem nenhuma dificuldade. Veja, eu já governei o Brasil com um presidente republicano, já governei com um presidente democrata, e a minha relação é sempre a mesma. A minha relação é uma relação de um Estado soberano com outro Estado soberano. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu mandei na carta para ele que eu espero que ele tenha uma boa governança para os Estados Unidos. Eu fui eleito para governar o Brasil. Eu quero respeitar os Estados Unidos e quero que o Trump respeite o Brasil. Tá? É só isso. Se isso acontecer, está de bom tamanho. A nossa exportação com os Estados Unidos não é essa supremacia que as pessoas pensam que é. Ele é superioritário com relação ao Brasil, é mais ou menos 40, 45 bilhões, sabe? E nós, sabe, temos que procurar manter isso e melhorar. Da minha parte, o que eu quero é melhorar nossa relação com os Estados Unidos, exportar mais se for necessário, importar mais se for necessário, e a gente manter a nossa relação, que é de 200 anos. Acho que o presidente foi feliz, viu, Donizete, aí nessa fala dele, bem moderado. E o presidente estreou paletó novo, estava bonito. O Sidônio Henrique, ministro lá, mudou ele, está de paletó, ele quer dar muitas entrevistas. Entendeu? Ele vai falar muito com os jornalistas. Está mudando, né, Matheus? Está mudando. Vamos ouvir mais o Lula. Vamos lá, Donizete. Ele também falou sobre a taxa de juros, defendeu Gabriel Galípolo. Vamos ouvir. O presidente do Banco Central não pode dar um cavalo de pau num mar, sabe, revolto, sabe, de uma hora para outra. Já estava praticamente demarcado a necessidade da subida de juros pelo outro presidente, e o Galípolo fez aquilo que ele entendeu que deveria fazer. Nós temos consciência de que é preciso ter paciência
eu tenho 100% de confiança no trabalho do presidente do Banco Central. Eu tenho certeza que ele vai criar as condições para entregar ao povo brasileiro uma taxa de juros menor, no tempo em que a política permitir que ele faça. Nós, aqui, como governo, temos que cumprir nossa parte, a sociedade cumpre a parte dela e o companheiro Galipo cumpre a função que ele tem, que é de coordenar a política tributária brasileira, a política monetária brasileira. Tá aí, Donizete. Pra frente, tem mais assunto aqui, hein? O presidente também falou sobre a relação, como será a relação, né, do seu governo com os próximos presidentes da Câmara e do Senado. Vamos ouvir. A eleição na Câmara e no Senado é uma questão dos partidos políticos, dos deputados e dos senadores. O presidente da República não se mete nisso. Então, se Hugo Mota foi eleito presidente da Câmara e o Alcolumbre eleito presidente do Senado, eles serão o presidente das instituições e é com ele que nós vamos fazer as tratativas que tiver que fazer. É isso, Donizete. E já é amanhã, né, a eleição? É amanhã, Matheus. Amanhã vão ser eleitos Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Mas tem outros candidatos, né, Matheus? Você viu a lista dos outros candidatos, Matheus? Vi sim, Donizete. Nós temos aqui o pastor Henrique Vieira, não é isso? Van Hatten, Marcos... Na Câmara, vamos dividir, Matheus, na Câmara. A gente tem pastor Henrique Vieira e o deputado Van Hatten. É isso? Os dois na Câmara. No Senado a gente tem Marcos Pontes, o senador cearense Eduardo Girão e Marcos Duval. Aí esses três aí são candidatos a ter só o voto deles. Aí é vexame. O Eduardo Girão dá um vexame atrás do outro, né? Porque você não pode ser candidato de si mesmo, só vai ter seu voto. O Marcos Pontes, eu acho que não vai ter nenhum voto. Nem o Marcos Duval. Os três querem mídia, querem aparecer. É difícil. Gente, é complicado demais. Mas o Hugo Mota deve ganhar e o Davi Alcolumbre também. Agora a novidade, Matheus, só tomar fogo do Mutuo. Você lembra que eu falei da federação que o republicano faria com o PP e poderia até ter União Brasil? Sim. O Marcos Pereira, que foi convidado para ser ministro do Lula, não aceitou. Isso aqui a gente já falou. Sim. Agora o Marcos Pereira disse que o republicano não quer fazer federação nem com o PP. Vai continuar só. É uma mudança e tanto, né, Matheus? Verdade, Donizete. Muda tudo, né? Pode ser que tenha federação do PP com a União Brasil, mas o republicano não, tá? O Lula falou mais, né, Matheus? Muito mais, Donizete. Inclusive, falou sobre uma possível ida de Gleisi Hoffmann para um ministério no Palácio do Planalto e também falou sobre a reforma ministerial. Vamos ouvir. Então ela tem condições de ser ministra em muitos cargos. Até agora não tem nada definido. Eu não conversei com ela, ela não conversou comigo. Eu ainda não sentei para ficar pensando se eu vou ou não trocar alguns ministros. Agora, vocês podem ter certeza que o dia que eu trocar, vocês saberão de primeira mão. E não vai saber por um furo de um articulista, não. Sabe aquele furo? Não, alguém perto do governo, alguém próximo do presidente, alguém que sabe tomar café com o presidente. Não. Vocês vão saber porque eu vou comunicar a vocês se nós vamos trocar A ou B. E só vai entrar C ou D. Tá? Mas eu quero dizer que a Gleisi é um quadro que ela tem competência para ser ministra em qualquer país do mundo. Matheus, com a manchete do Globo de hoje, o Lula falando que aí ele... Aí, Matheus. Manchete do jornal O Globo desta sexta-feira. Lula se diz contra novas medidas fiscais, mas elogia Banco Central e descarta intervir nos alimentos. A gente tem esse trecho, tá, Donizete? Vamos ouvir. Olha, eu tenho em mente que o aumento dos preços de comida que vão na cesta básica é sempre muito ruim, porque eles afligem exatamente as pessoas mais pobres, os trabalhadores mais humildes que a gente quer proteger. Então não tem sentido você fazer um sacrifício enorme de fazer políticas públicas para fazer com que o dinheiro chegue na ponta e depois esse dinheiro, sabe, será comido pela inflação. Também nós não queremos aqui dizer, eu faço questão de dizer para vocês,
eu não tomarei nenhuma medida daquelas que são bravata, sabe? Eu não farei cota, eu não coloquei helicóptero para viajar a fazenda e prender boi, como foi feito no tempo do Plano Cruzado. Eu não vou estabelecer nada que possa significar o surgimento de mercado paralelo. O que nós precisamos trabalhar com muito carinho é o seguinte, é aumentar a produção de tudo aquilo que a gente produz, fazer com que a chamada, pequena e média agricultura, que são responsáveis pela produção de quase 100% dos alimentos, possam produzir mais. Para isso, a gente tem que fazer mais financiamento, a gente tem que fazer mais financiamento para a modernização da produção dessa gente. Nada de bravatas, hein, Donizete? Tá aí. Nada de fiscal do Lula, né, Matheus? É isso. Pra gente terminar, Nada. a gente tem mais um pra terminar, tá, Donizete? Então vamos ouvir. Mais uma declaração aonde ele defende Fernando Haddad depois das declarações de Kassab, que a gente falou aqui ontem no programa. Vamos ouvir. Você sabe que quando eu vi a história do companheiro Kassab, eu comecei a rir. Porque como ele disse, se a eleição fosse hoje, eu perderia. Eu olhei no calendário e percebi que a eleição vai ser só daqui a 2 anos. Eu fiquei muito despreocupado, porque hoje não tem eleição. Segundo, eu acho que o Kassab foi injusto com o significado do companheiro Haddad no Ministério da Fazenda. É importante a gente lembrar. Eu posso não gostar pessoalmente de uma pessoa. Eu posso ter crítica pessoal àquela pessoa. Mas não reconhecer que o companheiro Haddad começou o nosso governo coordenando a PEC da transição, porque a gente não tinha dinheiro para governar o país em 2023. E nós conseguimos, num governo, num parlamento totalmente adverso, totalmente, porque o meu partido só tinha 70 deputados em 513, a gente conseguiu aprovar a PEC da transição, que permitiu a gente ter dinheiro para cuidar das políticas, pagar inclusive dívida do governo passado, e ainda teve política para fazer mais investimento em educação e também no Bolsa Família. Então é uma coisa que eu acho que o Haddad é um ministro extraordinário. Defendeu, Donizete, né? Defendeu. E a gente pode terminar esse primeiro bloco, Matheus, falando uma notícia desagradável. Solta mais fogo do motor. Qual é a notícia desagradável? O TRE de São Paulo cassou o mandato da deputada Carla Zambelli, casada com o secretário de Segurança Pública de Calcaia, Coronel Aginaldo. Carla Zambelli deixará de ser deputada federal. Ela pode recorrer e embargar no TRE de São Paulo, perdendo em São Paulo, que é provável, ela pode recorrer ao TSE, mas a situação dela não é fácil. Abuso de poder, tá? A gente termina aqui, vamos tomar uma aguinha, porque o café tá caro. É E isso, voltamos já. Donizete. Momento Nero. Terminou o mês de janeiro, Donizete. Demorou, mas terminou. E o Tatá quer saber. Quem é que ele vai acordar hoje? O Gaiato. Quem é? O pai pode ser preso, que está investigado, deixou o rombo lá de 8 milhões e ele já fala em ser deputado estadual e fica peitando o prefeito, fiscalizando as obras do pai como se fosse do novo prefeito. É o vereador Bruninho Figueiredo. Ele quer botar a culpa, transferir a culpa. Mas, Bruninho, não pode, meu filho. Cuidado, quando for fiscalizar as obras, foi papai que fez. Papai, ensine em Bruninho, papai. Ontem ele foi na prefeitura, eu vim fiscalizar o prefeito. O que é que ele quer fiscalizar? A prefeitura que o Edilson Castelo, aliás, das casas, recebeu só dívida, Matheus. Só dívida. A herança é bem maldita, viu, Matheus? Vai, Tatá, acorda o Bruninho Figueiredo. Matheus, Sim. o Brunão, o pai do Bruninho, quer lançar o Bruninho candidato a deputado estadual, vai trair o Guilherme Bismarck, que era o deputado dele, certo? E o Brunão esquece, ele acha que o povo tem memória curta, de que ele deu um golpe, ele
e o ex-secretário de Finanças de 8 milhões. O inquérito está no Ministério Público, pode avançar a qualquer momento, ter uma operação contra o Brunão, para ele poder ser preso, devolver o dinheiro. A investigação de 8 milhões. Disse, não, o dinheiro foi desviado, mas eu não sabia. Ora, rapaz, quem é prefeito não pode usar essa desculpa não, Matheus. Eu não estou contra o Bruninho, filho do Brunão, fiscalizar, mas ele precisa entender só uma coisa. Meu filho, o povo de Pacajus não é besta, não. Quem era prefeito era seu pai. E quando ele era vice-prefeito do filho do Zé Wilson, que ele derrubou, a gente sabe como é que era a situação do seu pai. E a gente sabe como é a situação de vida do seu pai hoje. E a gente sabe porque é que seu pai ficou esse empresário de sucesso, viu, Bruninho? A gente sabe tanto que o Ministério Público está investigando esse desvio de 8 milhões na prefeitura de Pacajus. Demora, mas esse inquérito acaba. Vira a página, Matheus. Vamos virar a página, Donizete, porque tem denúncia, hein? Denúncia grave. Denox. Olha, é chocante. Contra o diretor do Denox, um homem bom. Eu pensei, é um homem bom. Fernando Leão, está aí há bom tempo. Desde o governo Bolsonaro ele não caiu. Ele foi indicado pelo Avante, Fernando Leão. Lê a manchete do portal Metrópolis. É o assinte, é um tapa na cara do povo nordestino. Um escândalo da Overclean, 1 bilhão e 200 milhões desviados. Você sabe quem é que fiscalizava as obras, Matheus? Tá na manchete, Donizete, do portal Metrópolis. Diz assim: porteiro, desenhista e agente agropecuário fiscalizavam obras no Denox. Como é que pode, gente? Nada contra o porteiro, nada contra o desenhista e nada contra o agente agropecuário. Mas por que é que eles têm que investigar a obra, gente? Leia o trechinho. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União de 2023 mostra que algumas das obras de pavimentação do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, o DENOX, na Bahia, eram fiscalizadas por apenas 4 servidores, sendo que nenhum era engenheiro. O grupo era formado por um porteiro, um desenhista, um agente de atividades agropecuárias e um agente administrativo. Segundo o relatório, apesar de encarregados de fiscalizar as obras, eles estavam lotados em cidades como Itiúba e Salvador, que ficavam a 800 quilômetros distantes dos locais onde eram realizadas as obras. O TCU analisou 2 pregões da filial baiana da autarquia destinados a projetos de pavimentação e apontou irregularidades como a falta de fiscalização efetiva da qualidade dos serviços executados e uma ausência de corpo técnico no Denox da Bahia. É complicado. Olha, Matheus, desde que eu te falei do Bruninho, quem desviou dinheiro, já teve até operação por ele, foi preso, foi o ex-secretário de Finanças, João Eudes, o ex-tesoureiro da prefeitura na gestão, Bruno Figueiredo, Marquinhos Freitas, e o presidente da comissão de licitação, Elton Barbosa, e outro membro da comissão de licitação, Zé Marques. Aí você vê essa história do Denox. Como é que o diretor-geral do Denox, um órgão tão importante para o Nordeste, aceita uma história dessa, Matheus? Diz aí para mim, me diz, pelo amor de Deus, como é que aceita, Matheus? Como é que aceita, hein, Donizete? Meu Deus. Aí o seguinte, ele não tem mais condições de continuar. Ah, eu não sabia. Só tem essa desculpa, eu não sabia. Tem outra desculpa, Matheus? Tem outra, Donizete, eu desconheço. Você tem uma obra de 5 milhões, bota o porteiro. E é papel, porteiro. Denox, o porteiro. Um desenhista, ele foi desenhar, sabe o quê, Matheus? O que, Donizete? Uma mãozinha fazendo assim. Você lembra? Sabe aquele jeitinho da mãozinha? Ó. Ó.
E o agente agropecuário foi fazer o que lá? Ver o quê? Meu Deus do céu, é muito grave, é muito sério. Vira a página, Matheus. Mas essa daí, 1 bilhão e 200 milhões de desvio. O suspeito é o deputado Elmar Nascimento, líder do União Brasil, e uma funcionária do futuro presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. A cúpula do União está toda envolvida, toda. A CM Neto, Tonho Rueda, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vira a página, Matheus. Tem mais denúncia aqui no Momento Nero, viu, Donizete? Agora em Crateús, interior do estado. O ex-prefeito Marcelo Machado pagou uma fortuna de benefício, de direitos aos ex-secretários. A denúncia do vereador João de Deus. E a gente vai para onde, Matheus? Nunca mais a gente foi. Para onde é que nós vamos assistir essa denúncia? Para o camarote, Donizete. Hoje está servindo uma coisa muito boa, viu? Água. Vamos pro nosso camarote? Pãozinho de queijo com água. Pão de queijo. Aí, Donizete, pegou pesado. O café tá caro, Matheus. Donizete, é impossível tomar café. Vamos lá. Aí toma só a chiquinha, bem pequenininha, para não gastar muito, bem pouquinho. E empurra o pão de queijo na boca. Vai, vereador João de Deus. Denuncia Marcelo Machado, coisa fez. Prefeito, CEO, prefeito. Mas ele foi afastado por corrupção, né? Estranho isso aí. Eu tomei conhecimento, que ainda vou apurar, mas eu tomei conhecimento que teve secretário que recebeu 70 mil reais dos cofres do município. Com essa história, que é um direito que tinha de receber essas coisas todas durante os 7 anos. Algo que nós nunca tínhamos visto na história de Crateús, secretários, ao final de uma administração, receber o que eles chamam de direito. Para mim, receberam uma indenização que foi altíssima e, para mim, isso aí, queriam torrar o dinheiro do município de qualquer maneira. Como não encontrarem que gastar, porque gastaram mais de 1 milhão por dia. Mais de 1 milhão por dia. Aí teve uma hora que tinha muito dinheiro e não tinha com o que gastar. Aí vamos pagar aqui os secretários, todo mundo. Aí o pau torou, teve secretário que recebeu 70 mil, é o que estão dizendo. Eu não posso aqui afirmar com números exatos, mas a história que eu soube foi essa. Estamos investigando. Mas que todos aqueles secretários receberam. Vereador João de Deus, é o seguinte, já que o senhor fez a denúncia, o senhor investigue, que é muito séria, o senhor está acusando os secretários de terem recebido de indenização, direitos trabalhistas. Já pensou se isso vira moda? Você ocupa um cargo de secretário, ao ser demitido, você tem direito a receber direitos trabalhistas. Isso é uma função, é um cargo público, não é de empregado. Essa história precisa ser investigada. Eu cobro a prefeita Janaína Farias para ela, na comissão de transição, ela confirmar isso. E também a gente cobra do prefeito Marcelo Machado para ele vir a público explicar isso. É um assinte, é um tapa na cara do povo de Crateús. Essa história precisa ser passada a limpo, Matheus. Vira a página, a gente vai cobrar e vai continuar nesse assunto. Agora nós vamos lá no café da manhã com o Elmano. Ontem eu comi pãozinho de queijo lá e tomei café lá no café da manhã, na abolição, tá? Tá bom, faça inveja, viu? Tava lá, falei com o governador Elmano, ele estava lá e ele respondeu a todas as perguntas dos jornalistas. Não se tergiversou, mas ele foi duro. Ele falou sobre as entregas, criticou o governo Lula, que as entregas do Lula são poucas, só tem o pé de meia e está suspenso. Ele defendeu a reforma ministerial ampla. Ele disse que o governo dele, o desempenho do Lula influencia na reeleição dele. Ele falou que o Ceará deve ganhar aquele projeto do deputado Danilo Forte, o Data Center, lá na ZPE. O Chaguinha já foi a Brasília e o governo está interessado com a Casa dos Ventos, que vai ser 19 mil empregos, 50 bilhões
de investimentos, ele falou de segurança, ele disse que a segurança, ele vai mirar 10 municípios, 10, para derrotar as facções que assustam o povo cearense. Ele falou que os municípios cearenses têm 830 milhões de convênios e só 20 a 25% tem certidão para receber dinheiro. Isso é uma tarefa para o presidente da Prece, Júnior, resolver, porque é que os prefeitos não estão direitinho. Vamos ouvir ele falando, Matheus. Bota ele aí que dá tempo. Vamos lá, vamos ouvir então o governador Eumano de Freitas falando sobre a visita do presidente Lula para assinar o acordo na BR-116 e tem mais, Donizete, vamos ouvir. Eu acho que ele está ligado, porque assim, vou aí no Ceará, vou dar o serviço da BR-116, quero assinar o contrato do financiamento do Eixão das Águas, ou seja, concentrar para as coisas acontecerem. A população vê que o governo está trabalhando, vai entregar e isso vai resultar em melhoria de vida da população. Acho que o presidente Lula está correto no diagnóstico. Menos debate político, mais ação, mais trabalho, mais entrega, porque de fato é isso que a gente é julgado. No fundo a gente é julgado pelas entregas. E a população perceber que às vezes você tem determinado tema que você nem resolve, porque a população sabe que é complexo, e a população tem discernimento, às vezes, de que isso não se resolve em 1 ano, 2 anos. Ela sabe que leva um tempo para aquela questão ser resolvida, mas ela percebe que você está envolvido com o problema, ela percebe que você está dedicado a resolver o problema, ela percebe que você está investindo para tentar resolver o problema, então ela reconhece que você está trabalhando para buscar solucionar e avançar. Daí eu acho que essa é a leitura que eu faço. Então temos desafios grandes. Se eu pudesse dar um conselho ao presidente Lula, dê uma mexida grande na sua equipe e bote a turma para andar e trabalhar e fazer entrega, porque eu acho que é isso que pode alterar o movimento da pesquisa. Aí, Donizete, você vai comentar ou já põe o próximo? Dia 7 de fevereiro Lula vem. Bote aí, ele falou também que ele não tem candidato ao Senado, né? Vamos lá, então vamos ouvir ele falando sobre o Senado. Eu tenho nomes para o Senado. Se eu fosse conseguir Senado agora, a única coisa que eu vou conseguir é conflito dentro das nossas forças. Porque a decisão não vai ser tomada agora. Não tem sentido tomar decisão agora. Para que eu vou fazer discussão de uma decisão que não vai ser feita agora, sabendo que ela só gera conflito na nossa base aliada? É razoável que nós deixemos de fazer isso no momento adequado da decisão. Eu aprendi que na política uma das coisas mais certas é tomar a decisão na hora certa. Uma decisão certa na hora errada, ela muitas vezes é errada. Então eu penso que para o nosso projeto no Ceará, primeiro nós temos que deixar muito claro que não nos interessa discutir a eleição de 26 e 25. Evidentemente que nos bastidores nós vamos conversando sobre o cenário, sobre os fatos que ocorrem, mas primeiro a nossa chapa que teremos em 2026, ela terá uma força a depender do resultado das políticas que nós vamos desenvolver em 2025 e 2026, pelo menos até julho de 26. Eu ouvi mais, mano. Mas, Donizete, ele falou sobre a influência que o governo Lula vai ter nas eleições aqui no Ceará. A eleição estadual ela tem uma peculiaridade, é de que a eleição nacional influencia. A eleição hoje é uma com o cenário de pesquisa que é apresentado relacionado ao governo Lula. Essa pesquisa altera no ano que vem, ela é outro tipo de eleição. A minha eleição foi de uma maneira, com a campanha do Lula como foi. Ela é outra, com o Lula dependendo como o Lula estiver. Para a gente terminar, Donizete, falar sobre as prefeituras. Hoje, convênio com os municípios, nós temos convênio com algo em torno de 830 milhões de reais. Então, minha primeira tarefa com os prefeitos vamos executar os convênios em curso. Vamos garantir entregar aquilo que está nos convênios. E segundo, discutir qual é a prioridade. Então, nós precisamos garantir a execução, independente se o prefeito anterior foi que fez o convênio, se quem ganhou for da oposição, mas da mesma maneira que eu recebi e escolhe a prioridade, eu não posso preocupar a população que vai ser começada, por exemplo, com a pavimentação, porque eu dou o prefeito, a comunidade não vai ter mais pavimentação, ela terá a pavimentação do mesmo jeito. E aí a nova demanda do prefeito novo, ele traz e nós vamos conversar. Eu estou muito animado, nós vamos ter aqui a reunião que eu tive na primeira rodada dos prefeitos vai ser muito positiva. Primeiro, que a gente se inteira mais como é que está a dinâmica do município. Segundo, porque como é um prefeito que foi reeleito, ele está animado com a reeleição, ou andou, está com gás para fazer coisa,
eu acho que é bom, porque nós estamos com muita gente animada. Eu, na reunião que tive da pressa com eles, chamei a atenção de que o Ceará, em média, tem apenas de 20 a 25% dos municípios em dia com suas certidões. Então, o primeiro tema com o prefeito é assim: ele quer receber o recurso, você tem que resolver o problema de certidão do município. Mas o governo não manda, mas ele não tem que receber, eu não posso passar o recurso se não tem a legalidade para fazer. Então, nós temos aí muita coisa para fazer junto. O quadro do Nelson Medeiros é um quadro positivo, de coisas que o prefeito tem definido prioridade. E agora vamos marcar, está agora recebendo os deputados. Nós devemos receber o prefeito junto com o deputado com quem tem relação, o deputado estadual. E aí nós vamos numa reunião corporativa decidir a prioridade para Tá aí. Para terminar e dizer que eu vou embora, bom final de semana a todos, Matheus, dizer que ele vai dar um reajuste de 6,27%, vai pagar o piso e um reajuste de 6,27% aos professores do estado do Ceará, mesmo reajuste dado pelo prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão. Matheus, bom final de semana, tô indo embora. Tchau, Donizete. Bom fim de semana para você também. Na segunda, você tá de volta aqui a partir das 7h20.